ao nosso cantinho de brilhar, porque aqui você pode brilhar. E olha só que mulher linda, gente, loira, maravilhosa, empreendedora, Débora Balsalobre, bem-vinda! Obrigada, Lilian. Agora sempre juntas, né? Então, gente, que mulher incrível, que tem uma força. Eu quero conhecer detalhe por detalhe, tenho certeza que vocês também. Como começou essa história de empreendedorismo, Débora? Então, Lilian, eu não comecei nada. Eu fui, Foi eu fui obrigada? obrigada, me jogaram no negócio. Eu falo que entrar pro empreendedorismo não foi uma escolha minha, porque a minha família é uma família de empreendedores. O meu pai é empreendedor desde que eu nasci. Que legal. Mas permanecer no empreendedorismo e fazer isso da minha vida, aí sim foi uma escolha minha. Então, E eu como comecei foi quando pequena. você teve a consciência? Tem um negócio que depende de mim, é diferente. Como foi pra você esse conflito? Exatamente, isso que eu ia falar. Foi uma coisa assim, de descobrir a responsabilidade e ter a autorresponsabilidade, de entender que assim, é realmente depende de mim. Não é uma coisa que eu posso mais terceirizar e levar aquela coisa de que, mas ela não é a dona, ela é a filha do dono, ela não responde nada, ou ela não faz alguma coisa, né? Não faz aquilo efetivamente. Então foi aquele momento que eu falei, não, eu sou filha do dono, eu sou mesmo, isso não vai Aham. mudar. É o que eu falo, nossa história a gente não pode reescrever, a gente não pode inventar a história. Sim, Mas o que a gente pode fazer é tomar a decisão do que a gente vai fazer dali pra frente. com certeza. E aí eu tomei as rédeas do negócio e Vestiu assumi a camisa e mesmo. falou, eu vou fazer a diferença. Exatamente. Eu sou empreendedora sim, sou empresária sim, vou estudar, vou me aprimorar para isso. E foi indo. Meio que orgânico no início, né? Que é aquela coisa assim, você nem sabe o que tá fazendo, Aham. você vai na onda Vai tirando e pedido, não tem muita consciência. exatamente. Vai colhendo que também o que meu pai plantou, obviamente, né? Então eu Aham. falo que a largada para mim foi diferente, que eu tive uma largada sim de privilégio, tive uma largada com mais consciência, porque eu já nasci dentro disso, mas fui acompanhando ali com o tempo as mudanças, né? Do que eu precisava fazer. Legal. E você sente que você sempre teve o empreendedorismo na veia, aquela intuição, ou teve que aprender e desenvolver? Eu acho que o empreendedorismo eu sempre fui empreendedora, porque eu sempre fui uma pessoa de querer fazer coisas novas, sempre querer mudar, nunca tive muito medo. Então, isso por um lado é positivo e por outro lado é negativo, porque traz um pouco de inconsequência também, não só no Aham. negócio, mas na vida num todo. Então, eu sempre fui muito imediatista. Então, eu queria, eu vou fazer. Sempre fui aquela pessoa de não desenhar muito, não ter um planejamento muito a longo prazo. Era uma coisa Aham. pequeno e médio, executa, não deu certo, vai pro próximo, não deixava não o negócio respirar, Bem sabe? proativa, né? Sempre fui extremamente proativa. Isso desde que eu me conheço por gente. Sério? E Agora, é bom ou empresária, ruim, não. na sua É, opinião? na parte do empreendedorismo, eu acho que é fundamental. Se você não tiver essa proatividade, não funciona. Porque assim, precisa do tempo ali, eu falo, para a massa crescer, né? Você precisa saber respirar, entender que existe um processo que não necessariamente vai ser no seu tempo. Só que se você não tiver a proatividade de ir lá e fazer e buscar resultado, também não Não vai funciona. É acontecer. isso. Então precisa ter essa para ser empreendedor. Eu acho que sem ser inovador não funciona. Agora, o Legal. lado empresária, aí eu tive que estudar, estudo até hoje, Aham. apanho até hoje, porque a gente sempre tem O os mercado problemas, muda né? muito rápido, né? Exatamente. São os altos e baixos. Sim, então é o que eu falo do meu pai. Meu pai começou lá em 86, antes de eu nascer. Gente, era totalmente diferente o mercado, né? Sim, então você conversa com ele hoje, meu pai tá lá comigo, meu pai trabalha comigo. Olha, quantos anos Ou ele eu tem? trabalho com meu pai, não sei, fico confusa. Sério? 66. Gente. E ele é uma pessoa super proativa. O meu pai, pra você deixar ele feliz, é dar serviço pra ele, é ele fazer alguma coisa, assim. Ele gosta Olha. de participar, ele tá sempre junto. Só que ele mesmo fala, ele fala, não é mais a loja que eu tinha lá 30 anos atrás, né? As coisas Aham. mudaram, essa parte de informatizar, enfim, toda essa parte fiscal, burocrática. E ele fala, nossa, hoje para você ter um colaborador é diferente de quando você tinha lá atrás, né? Então ele fala, tudo é diferente, essa parte ele fala, não quero saber disso, é muito chato. Olha. Se fosse por mim, estaria de tal jeito. E ele sabe, ele fala assim, eu sei que não funciona.
Eu sei que não pode ser Eu tenho a minha assim. visão, mas sei que minha visão não funciona. Tipo Exato, então isso. ele fala assim, eu sei que dessa parte burocrática eu não quero mais saber, porque não é mais dessa forma, né, de quando eu tomava conta lá atrás. Então, Aham. vim pra assumir essa parte Pra de, repaginar, então, né? Nova sim, geração. exatamente. E a Débora criança? Quais eram os sonhos, as vontades? O que a Débora Hum, criança de anos atrás falaria pra Débora de hoje? nossa, que profundo. Sei. Quais eram os sonhos? Ah, eu Como não você se sei, imaginava? eu mudava muito, né? Eu queria ser, eu sempre quis ser delegada. Então eu falava, Sério? aí eu, mas Tem cara mesmo. como que eu vou ser delegada? Eu Tem cara comecei, que é delegada do lar. é, Acertei? aí o pessoal falava, e agora? Eu vou fazer o quê? Ah, tem que fazer direito, né? Primeiro se formar advogada, exercer a função e depois fazer concurso. Então, assim, aí mais na adolescência que eu fui entender o processo. Mas Aham. aí eu já estava trabalhando com meu pai, comecei com 13 anos a trabalhar com ele, então Nossa. estava nem no ensino médio ainda, né? Tava na escola normal. Fui pro médio e engravidei. Nossa. Então, esse percurso de idealizar uma carreira eu não tive. Não deu tempo, né? Não foi uma coisa assim plantada nem pela minha família. Meu pai e minha mãe nunca estimulou, não sei se é essa a palavra, mas assim, eles nunca tiveram um planejamento escolar, assim, de ó, Sim. primeiro você, né, forma, depois você vai fazer uma faculdade. Não, era total assim, tanto eu quanto meu irmão, a gente já foi trabalhar com meu pai muito jovem. Aham. Então, assim, terminou o ensino médio, E sempre se acabou. encaixando naquela correria do pai e da mãe empreendedores, né? A minha mãe sempre cuidou de casa. Então eu falo que aí ela cuidava da gente, cuidava do meu pai, né, como cuida até hoje, pra tudo funcionar, pra que a gente pudesse ficar na rua trabalhando. Aham. Agora o meu pai sempre tava ali na loja e a gente junto. E como foi? O que você fazia ali com 13 anos? Eu era da limpeza. Eu falo... eu adorava, imagina. Sério? Eu A criança, entrei, adolescente faz a festa com bagunça, né? Com água, com não espuma. gostava nada, menina. Eu comecei com 13, meu pai falou: agora você já pode trabalhar com o pai, né? Aí, menina, era um depósito de material de construção. E meu pai tinha um sócio que cuidava mais da parte administrativa. Então ele falou: você vai ficar. Eu com 13 anos era uma criança, como que eu ia também atender, né? Se Aham. for ver, tinha razão, né? É, Vou deixar eu no balcão, como que eu ia desenvolver, conversar com alguém? Não tinha ainda essa expertise. sim. Então eu comecei limpando mesmo. Ele deixava lá eu organizando estoque. A gente trabalhava no depósito de material de construção, aqueles expositores, né? De pia, enfim, de Nossa. armário. Então tava sempre limpando ali, ajudando, repondo. Trabalhava com um produto por quilo, então eu pesava muito cimento, pesava. Nossa. Já fazia uma academia Sim. ali. Então era a minha parte ali até uns 15 anos. Eu fiquei mais ou menos assim. Trabalhava só meio período, o Aham. outro meio período ia pra escola. E foi assim, até eu engravidar da Luara, minha filha, que eu tinha 18 anos. Nossa. Que aí foi a primeira vez que eu me afastei aí do trabalho por um tempo, né? Quase um ano e fiquei fora. Gente, como que foi essa transição? Não foi, né? Namorando, primeiro namorado, engravidei, Nossa. casei e divorciei um ano e pouquinho depois. E aí voltei a trabalhar quando a Lu tinha um pouquinho menos de um ano, voltei a trabalhar. E bom, a mesma história, lá com meu pai me ajudava muito, né? Porque eu já morava só eu e minha filha, porque eu tinha casado, enfim, não voltei para casa dos meus pais com o divórcio, continuei morando com a minha filha. Então, meu pai e minha mãe que me ajudou muito, aí que foi minha rede de apoio. Minha mãe cuidava da Lu, meu pai me buscava, porque eu não tinha carro, então meu pai ia no Olha. condomínio, me buscava cedo, eu ia trabalhar, depois me deixava tarde e eu fazia faculdade. Nossa, mas Foi que aí bom que eu esse fui. apoio, né? Total. Então, por isso eu falo, eu tive essa rede de apoio, né? Assim, pra Aham. eu fazer escolhas, né? Então, aí eu fui estudar, porque aí eu tinha parado, né? A Lu nasceu, eu tinha 18 anos, já tava terminando o terceiro ano do segundo grau. Aham. Aí eu voltei depois que ela tinha 2 anos. Olha. E aí, como foi quando você teve a consciência? Quero ser empreendedora, vou ter que empreender, vou ter que assumir, vou ter que repaginar. As ideias estão ficando antigas, o mundo tá mudando. Quanta responsabilidade. Então eu fui pra casa do pintor, que aí meu pai abriu a loja junto com meu irmão, eu continuei trabalhando lá no depósito ainda durante um tempo, meu pai desfez a sociedade de mais de 30 anos, e Nossa. aí tá, abriu a casa do pintor, e aí eu precisava, meu pai falou, agora vai pra lá, assim que terminar o prédio, né, terminar de construir e tudo mais, você vai trabalhar lá com a gente. E eu fui, até aí tudo bem. Nem um ano depois, o meu irmão que sempre administrou tudo, então eu ficava na casa do pintor na parte do balcão, atendia todo mundo, enfim, fazia essa parte de atendimento. Aham. Meu irmão foi abrir, a gente foi abrir a segunda unidade, meu irmão que foi abrir, na verdade, em Indaiatuba, que é uma cidade vizinha de Campinas. Aham.
E aí eu me vi lá sozinha. E eu fiquei desesperada. Eu falei, Gente, foi empurrado, literalmente. Vai, eu vai lembro e que se eu fui vira. desesperada. Isso é uma coisa que eu lembro muito. Porque na época eu tava começando a conhecer o meu marido e ele comprava na loja. E aí tava nesse processo, meu irmão ia pra lá direto, né, pra Indaiatuba, pra ver o ponto e tal. E ele falava, nossa, às vezes eu chego aqui e você tá meio nervosa. Tá Nossa. diferente. Eu, nossa, a gente vai abrir outra loja e meu irmão tá indo embora. E eu desesperada, porque eu falei, e agora, né? E aí meu irmão, não, fica tranquila, porque ele realmente ficava vindo pra Campinas, às vezes até Te 3 vezes por auxiliando. dia. Na verdade, ele vinha fazer tudo. Eu que fui vendo a necessidade, né, de, isso aqui eu posso ajudar. Aí eu ia e Aham. fazia. Aí quando ele chegava, eu falava, olha, sei lá, contei estoque. É isso que tem que fazer? É isso. Ah, olha, eu separei o que é dinheiro, o que é cartão, ajuda. Ó, eu fechei uma lote para você levar para o Olha, banco. Sabe, eu usou aquela comecei. proatividade pra. Exatamente. Porque Olha que aí eu falei, legal. bom, ele tá se matando. Porque ele vinha Aham. várias vezes por dia para Campinas. E eu tô aqui fazendo o quê? Né? Então eu preciso fazer mais. Que é onde eu falo que a gente começa a olhar o negócio de fora, que Aham. é ver realmente os problemas, né? E aí não teve mais jeito. Aí eu fui me envolvendo e o negócio foi crescendo, a gente foi abrindo mais lojas e aí eu estudando também a parte, eu fui fazer minha segunda faculdade, entender sobre finanças Aham. para conseguir crescer. Gente, a Débora comentou que ela foi empreendedora meio que na força, né? Foi empurrada. Porém, ela aprendeu que é empreender da forma correta. Porque não existe um manual, não existe uma faculdade. A gente aprende com a prática, né? É como você pular de um penhasco e construir um avião durante a queda. Ou você cai, se esborracha, ou você voa. E devido à bagagem que ela teve, apoio familiar, o pai, ela acabou ajudando para que ela crescesse. E qual foi o próximo passo depois disso, Débora? Então, eu continuei, né, com as lojas, a gente continuou juntos. O que eu percebi é que eu podia fazer outras coisas. E aí, fora da minha família, que eu Uhum. queria fazer, ter um negócio só meu, ter negócios de segmentos diferentes. O meu marido é engenheiro civil, e aí ele já também não queria mais atuar na área. Ficou um período em casa pensando o que, que ia fazer. E Aham. vendo justamente isso, né? A mãe dele também é empreendedora. E Olha. ele vendo, minha mãe foi a vida toda empreendedora, empresária. A minha esposa é. E meu marido é zero empreendedor. Ele é Nossa. empresário. E Aham. aí ele falou, e agora, né? O que, que eu vou fazer? E aí eu dei aquele empurrão também. Agora vamos abrir um negócio, um segmento diferente, que nós abrimos juntos. E eu também, na mesma época, comprei uma outra franquia sozinha. E aí começou também a mentoria. E aí eu Olha. vi que dava para fazer muitas outras coisas, justamente por causa da experiência e de tudo que eu passei. E levar para as meninas isso também que você falou, que nem sempre elas têm a mesma oportunidade que eu tive, né? De Aham. ter ali já uma família que começou com isso, que apoia, que tá do lado até hoje. Sim. Então começa sozinha, então é mais difícil. O Brasil é muito Não só. fechado ainda para o empreendedorismo, né? Existe Exatamente. aquela coisa, tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que seguir tal profissão, tem que se aposentar, Isso. acabou. Como se fosse, se a gente tivesse como empreendedor, ou por uma brincadeira, ou porque não tem outra escolha. Aham. Eu vejo falando muito isso sobre vendedor, né? Eu tô sem fazer nada. Eu vou ver se eu consigo vender alguma coisa. Como se fosse assim, é a última a oportunidade que eu tenho de fazer alguma coisa e eu vou fazer isso porque eu não tenho outra coisa para fazer. Quando na verdade é uma escolha, tem que É ser uma levado escolha e um muito a sério. propósito, né? Por isso que tanta gente fecha e encerra negócio, porque não tem noção, cai ali Aham. completamente sem ter noção do que acontece. Sim. E as dificuldades que as pessoas têm, eu também tive. De capital de giro, de cliente, de tudo. A gente tem os mesmos problemas, né? Sim. E não importa o tamanho, eu falo, né? Que hoje eu dou mentoria para as meninas que estão começando, meninas MEI. Aí fala assim: mas o meu problema é muito pequeno. Ou, nossa, eu não quero nem te falar o meu faturamento, por tanta empresa que você tem. Eu falo, gente, você tem que entender que quando eu caio bonito. Você vê as grandes Aham. empresas quando fecham, elas também têm muitos Quanto problemas. maior, né? Quanto mais você Exatamente. sobe, maior é a queda. Exatamente, então é proporcional. Sim. Então, os problemas a gente tem os mesmos. O que a gente precisa saber é administrar eles. Aham. E aí, o meu legado hoje, o meu propósito é justamente isso: ajudar as meninas que caem de paraquedas lá, que não sabem nem o que tá fazendo, ou de repente quer, tem muita vontade e não sabe como dar continuidade nisso,
Que aí eu já venho, olha, errei nisso, acertei nisso, isso faz sentido, isso não. Se tivessem me falado lá atrás, dá para encurtar o caminho, errar menos. Aham. Muita coisa de tentativa, né? Isso eu tentei e não deu certo, talvez para você dê. Então, assim, essa Foi construindo um mapinha, experiência. né? Exatamente. E hoje a gente poder compartilhar essa experiência com outras pessoas é muito bom, né? Aham. A internet trouxe isso, as redes sociais, as pessoas falarem mais sobre empreendedorismo de uma forma menos taxada, né? Sim. Ajuda também a gente a levar esse conhecimento. E pra você, você comentou, meu marido é empresário, eu sou empreendedora. Qual a diferença entre o empresário e o empreendedor? O empreendedor, é aquilo que eu te falei, ele é mais proativo, ele é revolucionário, né? Ele pensa fora da caixa, sonhador, ele quer, idealiza as coisas, sonha, quer fazer e acontecer. Não necessariamente só para inovação. De repente pega uma coisa que já existe ali que está pronto. Repagina tudo. Exatamente, ele tem ideias, né? Uma pessoa que está em constante evolução ali, que busca pelas coisas. O empresário, não necessariamente, porque empresário você pode ser não só do seu próprio negócio, né? Você pode ser empresário de uma grande empresa, enfim. Aham. Então o empresário não, ele é mais aquela pessoa de que vê número, de que segue um passo a passo, ele não quer se dispor a ter todo esse trabalho, vamos falar assim, porque já não é da personalidade mesmo. Por isso que a franquia eu achei tão importante pro meu marido. Que já tinha tudo montado, ele administrar aquilo que já tem um. Exatamente. Olha que legal. Então o empresário ele é um administrador. Então ele não precisa ter as ideias e fazer aquilo como eu faço com as minhas empresas, que é o que o meu marido odeia. Então, assim, ele é um excelente administrador, um excelente empresário, com certeza. Ele me ajuda muito também nessa parte. Um complementa o outro. Só que quando eu falo pra ele, às vezes assim, Moro, eu tô pensando em mudar a cor do uniforme. Por exemplo, eu falo, pelo amor de Deus, não quero nem saber disso. Então Deixa eu ficar nos números. Exatamente, ele não tem essa coisa de, o que você acha do layout da loja? O que você acha de mudar a estampa? O que você acha de mudar cartão? O que você acha de rede social? Ele não quer saber. Não quer participar. Não, ele falou, eu quero administrar aquilo que tá pronto. Uhum. Então é mais pro lado administrativo mesmo. E para ser um bom empreendedor, você precisa ser empresário também. Sim. Que é onde pega. Porque, teoricamente, as pessoas não veem o trabalho do administrativo, né? Fala assim, ela fica sentada. É um trabalho lá, mais chato, gente. Exatamente. O pessoal, a maioria não gosta. Uhum. Porque geralmente quem é empreendedor não quer ficar ali sentada analisando o número e olhando as coisas. A gente gosta muito em movimento, né? Exatamente, e não vê resultado nisso. Porque é mesmo um trabalho que praticamente não mostra resultado. Porque você tá lá conferindo um extrato, vendo cartão, vendo taxa. Que resultado que isso traz para o meu negócio? Uhum. A pessoa fica se questionando. Se eu estivesse lá vendendo, indo atrás de cliente, fazendo vídeo, eu ia ter mais resultado do que fazer a parte administrativa. Sim. E esse que é o problema. Porque aí ela deixa de analisar os pontos, os números, onde ela tá falhando, para poder colocar outras coisas Verdade. Mas é muito difícil conciliar os dois, né? Exatamente. Que é por isso Qual que é a fórmula? Pode contar o segredo? Eu falo que administrar o tempo você tem que ver por prioridade, não tem jeito. E ser adulto, chamar realmente a autorresponsabilidade, falar isso eu preciso, isso depende de mim, não tem o que fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. A responsabilidade é minha, o negócio é meu. Parar de culpar outras pessoas e não só pessoas, eu falo ligado, mas governo, enfim, tudo influencia, sim. Mas no final, quem tem a responsabilidade do seu negócio é você. Uhum. Então, na hora que você tem a autorresponsabilidade, você vai pensar, eu preciso fazer isso. É chato, é chato. Eu não gosto, eu não gosto, mas eu sou adulto. Eu preciso fazer. Exatamente. Nem tudo que envolve no meu negócio vai me dar prazer. O que eu faço disciplina, né? Exatamente. O que eu faço na mentoria é colocar isso num período menor. Então, não vou fazer a pessoa, todo dia você tem que preencher a planilha, todo dia você tem que olhar. Não, você para uma vez na semana e tento deixar assim, da forma mais confortável possível. Uhum. Só que quando vem e fala assim, não, mas isso eu não quero fazer, você vai terceirizar? Porque até você ter o momento de terceirizar... Você de confiança para mexer com o número, dinheiro da empresa. Exatamente. Você precisa já saber o que você está terceirizando. Porque se nem você conhece, como que você vai explicar para alguém fazer uma coisa que nem você sabe fazer? Verdade. Então, assim, é um processo. Se a pessoa fala para mim, eu não quero, eu nem pego o Lilian para dar mentoria. Sério? Sério. Você faz uma entrevista antes para saber qual é o objetivo. Sim, exatamente. Faço o briefing, você me apresenta seu problema, o que você quer, qual que é o seu objetivo, eu te apresento minha metodologia. Débora, não faz sentido, não consigo incluir, não vou colocar em prática.
Falo, então nem vai fazer. Não Porque adianta, não né? adianta. Eu te dar a receita do bolo, se você não seguir, não vai dar certo. Exatamente. E o que eu quero é resultado. Eu Aham. não quero também, vou fazer e problema dela se ela não colocar em prática. Não, já que é no 1 a 1, a gente tá conversando, eu preciso de resultado também. Porque é isso Aham. também que Prova me motiva, social, né? Exatamente. Nossa, que legal, Débora, parabéns. E quais são os planos para esse ano? Porque eu sei que nós empreendedores estamos sempre inovando, sempre inventando. Sim, Quando tá tudo redondinho, fluindo, a gente não consegue, né? Não, tá é, muito calmo. Quais exatamente. são as ideias, projetos para esse ano? Esse ano eu tô participando de bastante coisas assim ligadas ao marketing, né? Tá mostrando meu trabalho, graças a Deus fui convidada para muitas coisas. Eu falo que o resultado ele aparece, né? A gente não precisa ficar mais se provando. Aham. Então isso para mim esse ano tá sendo bem importante. Vou fazer o lançamento agora do meu primeiro livro, onde eu tô sendo coautora. Tá Olha que lá desde o ano chique! passado eu assinei contrato com eles. Que legal! Conta para eles qual o livro, quando lança, como adquirir. Chama Líderes do Século XXI. Eu e mais 15 coautoras escrevemos o livro. Quem fez o prefácio foi o Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans. Então, assim, é um empresário de grande força no Brasil, né? Sim. E fora do Brasil também, que a Chili Beans também tem fora. Então, bem bacana. Tô esperando agora os exemplares chegarem. Que Tá sendo ansiedade, teste. né? Chegando, eu vou fazer o lançamento. Quero E... cobrir, me convide. Com Em certeza. primeira mão, que o Pode Brilhar contando e mostrando essa grande conquista, né? Sim, foi bem bacana mesmo ano passado, quando eu recebi o convite. Aí depois participei da sua revista, né, também. Recebi o prêmio esse ano já. Tem no final do ano também, né, a outra revista para sair. Desculpa, o O livro livro, também né? para Seu segundo participar. livro, né? Vai ser o Ai, que segundo. legal, E gente. tenho alguns projetos. Tenho um grande projeto, assim, para mim, mas que Não ainda pode eu não. contar ainda. Não, Conta essa dica pra mulherada. Trabalhe em silêncio e deixe que o exatamente. sucesso faça barulho, né? Exatamente. Então eu tenho já um projeto desenhado, tá no papel. Já tenho o nome, tenho tudo. Ai, gente, a curiosidade aqui, depois você me conta. Só falta executar. Que E legal. aí Deus vai me mostrar o momento certo. Eu tô esperando ele falar, vai. Tem assim, segundo a minha psicanalista, ele já falou. Mas Você quer analisar um eu pouquinho tenho que analisar um mais. pouquinho mais. É importante a gente sentir, né? A gente sempre sente quando é o momento ideal. Exatamente, Tô Nossa, que esperando. bacana. E você é muito envolvida em eventos, network. Para você, qual a importância disso? Eu sempre comento com as mulheres, tem muita mulher ainda fechada que recebe uma proposta, ai, eu vou pensar. E esse vou pensar, a gente nunca chega, não é? Você, Sim, como trabalha com mentoria, não é assim? A mulher exatamente. decidida fala, nossa, que legal, é o que eu quero, é o que eu preciso, tô dentro. Quando Sim, vem, ah, eu vou pensar, já é um não. é. Qual a Mas eu, importância em você agarrar essas Eu oportunidades? acho que as meninas, primeira coisa, tem que fazer uma autoanálise e se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você já tem o sim ou o não. Que aquilo Uhum. faz sentido pra sua vida ou não faz. Sim. Então, assim, tá, eu me conheço, eu sei até que ponto eu quero ir, eu sei com quem eu quero me relacionar, eu sei o que fere os meus princípios e o que não fere. Então, quando alguém me faz um convite, a primeira coisa eu olho isso, falar, Aham. realmente eu preciso analisar, né? Se Sim. é uma coisa que não conversa com o que eu acredito, não tenho Se por não que eu me bate com o seu associar. propósito, né? Exatamente. Porque é aquela coisa assim, mas eu vou aceitar tudo, tudo é oportunidade. Não, nem tudo é Tem oportunidade. furada também, né? Com Já certeza. caiu em alguma furada, Débora? Não, que eu me lembre, Você não. sempre analisa bem. Sempre analiso justamente para isso, para não aceitar uma coisa que não faz mesmo sentido com aquilo que eu acredito. Aham. Não, caí numa furada, assim, agora você falando. Lembrou da Lembrei, assim, furada. se pode contar como uma furada, porque quando eu assinei o contrato com a franquia que eu desfiz, era uma franquia de calçado feminino que eu vendia. Eu demorei 1 ano analisando isso, 1 ano, Nossa! para fechar o negócio. E fiquei franqueada durante 2 anos. E aí o que que acontece? Pra mim era fantástico, era calçado, eu gostava, acreditava na marca, enfim, tu conta isso não tinha problema. Mas a metodologia de venda não fez sentido pro que eu queria pra minha vida. Então, assim, quando também não se enquadra no seu sentido familiar, que foi o meu caso que pegou muito, porque aí eu tinha que fazer Aham. evento à noite, fazia muito evento de final de semana, era atendimento personalizado, então isso se estendia muito, eu com filho pequeno, eu Nossa! com marido. No meu conceito de mundo, ali, não deu certo. Então, assim, foi Você um preza pela aprendizado. qualidade de vida também, né?
Exatamente. Então, assim, não era um sofrimento, porque eu não queria Nossa. fazer aquele trabalho. E isso estava, assim, evidente. Tinham outras pessoas que trabalhavam comigo que eles falavam, nossa, você não tá nem aqui, você tá com cara de choro. Tipo, um Nossa. evento, sei lá, quinta-feira, Você não 10 da sabia que noite. seria assim. Sabia! Por isso que é isso que você perguntou aí. Porque, na verdade, o meu marido falava pra A mim. furada que você caiu foi com você mesmo, então. Sabe qual que é o problema? A gente achar que a gente tem que inventar a roda. Então, peraí, era uma franquia. Os caras já vêm com o negócio pronto. Tá falando pra você como que funciona. Tem mais de 300 franqueadas, tem mais de 10 anos de mercado. Ele tá te falando como funciona. Você pensa, não, mas eu vou fazer diferente. E aí, quando você quer inventar a roda, não porque eles me engessavam, mas é porque eles já testaram, eles viram que é dessa forma que vai funcionar. Você Aham. entra num processo de sofrimento tão grande, porque tá, eu quero fazer diferente. E eu entrei nas redes sociais por causa dessa franquia. Que aí Olha. eu precisava expor o meu produto de uma maneira diferente, porque eu não tinha loja física. Aham. Então eu precisava expor o produto, precisava fazer vídeo. Isso era Foi completamente. empurrada a se tornar influenciadora também. Sim, isso eu analisei lá na época do contrato. Ah, é Aham. isso que eu quero? Porque eles explicam, né? Você vai precisar para você vender. Tá, é isso que eu quero? Quanto a isso, legal. Eu vou aprimorando, vou fazendo vídeo, não tem problema. Aham. Não era uma coisa que eu gostava, vamos falar assim, que eu tinha facilidade. Não era nem que eu não gostava, eu tinha muita dificuldade. Mas fazia, gravava lá 50 vezes a mesma frase, gravava 10 vezes Nossa. stories. E foi aprendendo, Fui né? A lidar com aprendendo. a câmera. Fiz Instagram ali. Eu tinha um Instagram que tava. Nem tinha senha mais, tava lá jogado. Nossa. E aí fiz o Instagram, comecei a postar ali e fiquei esse período. Só que não fazia sentido pro meu âmbito familiar. Aham. Começou realmente a atrapalhar isso. Sugar muito, né? Aí meu filho tinha um aninho, foi época de pandemia. Então eu falei, não tá fazendo sentido o negócio, então eu desfiz por conta disso. Então hoje eu falo, se você se conhece, você dá um não e dá um sim com muita facilidade. Aham. E tem gente que fala, e como eu dei um não recente agora para um projeto até grande, me falaram, como assim? Não faz isso, a marca vai te ajudar muito, que era uma marca de nome expressivo. Aham. Eu falei, cara, mas eu não consumo, não tem a ver com o que eu prego, não tem a ver com o meu dia a dia, não tem a ver com o que eu acredito, eu não vou fazer isso. Então a gente fala, mas agarra a oportunidade, porque aí você ganha visibilidade e depois você desfaz, até porque era um contrato de 6 meses. Mas Aham. não, porque é aquela coisa assim, eu entrei pra mentoria, a convite não, porque uma pessoa falou, por que você não faz isso? Você me ajudou, faz isso, faz aquilo. E eu vi que é isso, eu nasci pra fazer isso, eu quero fazer Tem um isso. propósito, né? Ajudar o próximo, como consequência vem um crescimento. Exatamente, então eu não vou desviar do caminho que foi me dado. Deus Aham. me deu isso, ele falou, é isso que eu quero de você. Olha. Então eu não vou desviar, eu E tenho aquilo ia acabar te atrapalhando com a mentoria. também, porque eu sei assim se ia me atrapalhar, mas era um produto, uma marca que realmente não tem a ver comigo. E aí eu Aham. falei, não. Ah, entendi. Então a mulher recebe a proposta, ela avalia, vê se bate com os princípios. Só que eu vejo muita mulher que não faz por medo, coloca muita desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu acho que não é a hora. É, a hora O eu que acho que nunca analisar é, além né? dessa parte de propósitos? Eu acho que a gente nunca tá 100% pronto, né? E isso que é o maravilhoso da vida. A gente tá vivo. Então eu falo, é Aham. normal a pessoa hoje pensar uma coisa, amanhã pensar outra, mudar de ideia. Hoje você gostar de ter cabelo comprido, amanhã cabelo curto, e tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é uma pessoa, eu vejo muita gente falando falsa, ou uma pessoa morna, ou uma pessoa que não tem autoridade, ou que não tem convicção daquilo que você quer. Mudar faz parte. Aham. Só que, assim, as pessoas imaginam uma perfeição que não existe. E sempre o se, ele parece que é melhor do que o que você tá vivendo. Então, assim, Aham. se eu tivesse de tal forma, teria sido melhor. Ou Verdade. eu teria feito melhor. Se eu tivesse ouvido lá atrás, teria sido melhor. Mas você não sabe se realmente seria. Então, elas ficam idealizando, e a gente faz muito isso, né? Idealizando um plano que não existe. Aham. Então, assim, vai e faz. Ah, mas eu fiz e deu errado, foi muito ruim. Mas você seguiu os seus princípios? Você é essa pessoa? Você se conhece? Você se colocou ali, igual eu tô aqui agora. Tá, fiz o
brilhar. E não foi legal. As pessoas não gostaram, mas esse sou eu. Aham. Então, assim, isso eu não posso Autenticidade, mudar. né? Seja você. Perfeito, Exatamente. disse Então, tudo. então, essa sou eu. Se eu falasse assim, não, Lilian, realmente, eu disse uma coisa ali que eu gostaria de me retratar, porque eu não sei, falei ali sem pensar, ou realmente não foi uma coisa que eu gostaria de expressar, ok. Mas do contrário, essa sou eu. Então, assim, não Aham. existe perfeição. Pode ser que nos próximos eu esteja melhor, com certeza, porque tudo é treino. Experiência, né? Sim, tudo é treino. Você não vai conseguir a perfeição sem você fazer e fazer e repetir e repetir. Então, Com tem certeza. que repetir as coisas, tem que perseverar. Perfeito. Então, gente, dicas. Seja autêntica, seja você, se conheça, agarre as oportunidades. E para finalizar, qual a dica que você deixa para aquela mulher linda, maravilhosa que está nos assistindo, se espelha em nós e quer também se empoderar, quer se tornar uma empreendedora referência, como começar, o que fazer? Qual a dica? Pode falar olhando para elas. Gente, começa com o que você tem, começa com as ferramentas, com o conhecimento que você tem. O que que acontece? Às vezes a gente acha que o conhecimento que a gente tem é pouco, mas é pouco para quem? A gente tem uma régua do que a gente conhece. Qualquer coisa que você falar para uma outra pessoa acrescenta. Todo mundo tem uma história. Todo mundo que você sentar e conversar vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Então esteja atenta a ouvir, a fazer network, igual a Lilian falou. É importantíssimo você estar com outras pessoas. Ninguém cresce sozinho. Ah, mas Débora, sozinha eu acho que é mais fácil. Você não vai longe. A gente precisa. Jesus tinha 12 discípulos, ele não andou Uhum. sozinho. Então por que você quer andar sozinha? Ah, porque eu tenho medo de me relacionar, ou eu tenho medo de decepcionar, ou eu tenho medo das pessoas me decepcionarem. Cara, você tá viva, é isso vai acontecer, é normal. Mas o que você não pode é parar, se travar, vai. Eu não falo que é assim, ai, vai com medo mesmo. Não, se prepara, estuda, dê o seu melhor, mas enfrenta e faça. É isso aí. Anotou a dica? Muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Semana que vem tem muito mais. Muito obrigada, Obrigada Débora. Que pelo papo convite, delicioso, viu? imagina.